Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Eu quero de novo agradecer o retorno que vocês têm sempre nos dado. Muito obrigado por isso, e é isso que alimenta fazendo essas aulas, que eu sei que não são profundas, mas elas vão começar a desmistificar esse Código de Processo Civil. Pode ser que em um futuro próximo nós possamos fazer uma profundidade de cada tema desse, com jurisprudência, com doutrina, dando uma noção mais exata daquilo. Mas as aulas dá para a gente tentar desmistificar, retirar dali alguma coisa para o nosso dia a dia, né? O nosso trabalho, já que a gente não tem muito tempo, né? A gente vai tentar desmistificar o Código de Processo Civil. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é o chamado Poderes dos Juízes. Está lá no artigo 139 ao 143. Mas não vamos ficar somente a ter-nos ali. Vamos dar uma abertura maior para a gente começar a compreender, né, esse ser que é o juiz, onde ele tem um papel fundamental no processo, onde ele vai dirigir, ter algumas atuações para que o direito material ele seja entregue à pessoa que o merece e de forma justa. É super interessante isso, né? Então vamos tentar desmistificar essa figura que muitas vezes ela não é compreendida, tá certo? Até porque, pessoal, o juiz ele é interessante, né? Ele não é um ser de outro planeta, ele é um ser que sai da nossa sociedade, ok? É um ser que tem uma compreensão de mundo, tem visão de mundo. Daí é sempre bom um juiz ter uma visão humanista. Por quê? Porque isso é que traz a importância do judiciário ao homem. Aquela visão de que ele deve ter do mundo, o mundo que nós estamos vivendo, onde ele está inserido. Então ele tem que ter leitura, compreensão, tem que ter um raciocínio, né, mais tranquilo em relação a isso. Por quê? Porque ele não é ser de outro planeta, ele é um homem tal como nós. E nós temos que compreender que há também imperfeições e perfeições. Mas a tentativa é de que a justiça seja dada em uma decisão dele, tá certo? É tanto que isso foi um entendimento lá, né, do nascimento dessa figura. Lá em 1791, com a Declaração dos Direitos do Homem, onde o papel, né, do Estado começou a tomar forma, lembrando que logo no início, lá dos iluministas, da tripartição de poderes de Montesquieu, no espírito das leis, lembre-se que o poder legislativo ele sobrepujava os demais poderes. Só a partir da Segunda Guerra Mundial é que houve uma nova compreensão da Constituição, uma nova compreensão do poder executivo, uma nova compreensão de Estado, diante de tudo aquilo que aconteceu, né? Aquelas horrorosidades que aconteceu, e muitas deles dizem, olha, isso era da lei, isso é a lei que dizia, isso é a lei. Então Carl Schmitt foi o homem que começou a dar a compreensão maior da Constituição, que era um instrumento que deveria ser observado, e ali a Constituição ela começou a definir papéis, não só do Executivo, não só do Legislativo, mas do Judiciário. E daí esse entendimento que era muito interessante, onde a sociedade precisaria ser mais justa, né? E que se houvesse, porventura, algum desacerto, havia um poder, né? Algum conflito, algum poder que pudesse, de alguma maneira, ajustar esses conflitos. Daí nasceu o Poder Judiciário, que representa o Estado para que esses conflitos havido entre as pessoas físicas ou jurídicas, elas pudessem, de uma certa forma, serem resolvidas. E a justiça seja posta sempre à mesa, tá certo? Bem, nós temos que entender que o Canelucci é um pensador que influenciou em demasia o nosso Código de Processo Civil, ok? Isso está inserido em diversos dispositivos legais do nosso Código. A começar que ele dividiu e subdividiu esses poderes do juiz. Ele dividiu em dois, os chamados poderes instrumentais e poderes finais. Os instrumentais, eles subdividem-se em alguns poderes, que no nosso Código foram subdivididos em 5 partes. A primeira parte, ele diz que é os chamados ordinários. É o que está inserido lá no artigo 2 do Código de Processo Civil. Que são os poderes ordinários? É aqueles poderes em que o juiz faz o impulso oficial, mas quem entra com o processo é quem? Quem entra com o processo é a parte. A parte entra com o processo e ele faz o impulso oficial. Isso está inserido no artigo 2 do Código de Processo Civil. Tá certo? Então, o poder ordinário do juiz é dar seguimento ao processo. E tem o poder de direção. Aí esse poder de direção é interessante. É como eu disse, ele se subdivide também.
o poder instrumental do juiz subdivide-se em 2 e o poder de direção subdivide-se em 5 partes. A primeira parte dele está lá no que chama-se controle de regularidade da relação processual. Está lá no artigo 6º e no 139. O artigo 6º ele fala que as partes devem ter cooperação. Não só as partes, mas os sujeitos do processo. Aí nós já assistimos sujeitos do processo, ok? Não só os sujeitos, mas o juiz também. Todos eles vão fazer a cooperação para que o processo ande com uma certa regularidade. E o artigo 139 é o mais conhecido, onde o juiz vai assegurar a igualdade das partes, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, indeferir postulações que são meramente protelatórias, promover a qualquer tempo a autopromoção, a autocomposição, né? Daí vem aquelas audiências de conciliação e mediação, que depois nós vamos fazer uma aula sobre ela, para a gente começar a compreender, exercer o poder de polícia, determinar a qualquer tempo o comparecimento das partes, né? Para poder tirar dúvidas, ok? Ou seja, às vezes o juiz vai julgar, ele chama novamente a prova, porque ele não precisa ter dúvida, ele tem que ter a certeza daquilo que ele vai fazer, ou a convicção daquilo que ele vai fazer. Ele também fazer saneamento do processo em qualquer tempo. A gente pensa que é só uma fase do processo. Não, o saneamento ele pode ser usado em qualquer tempo do processo. E retirar os vícios processuais que possam acontecer. Ok? Então, também tem tudo isso, pessoal. Até porque a gente tem que saber que no artigo 352, ele fala sempre das irregularidades e de vícios sanáveis. Ele vai sempre mandar determinar as correções disso. Aí ele dá um prazo para isso, tá certo? Então, é uma coisa super interessante. E outra coisa, pessoal, é o que está no artigo 357, que o juiz sempre ele vai observar, né? Ou seja, ele vai resolver as questões processuais pendentes, deliminar as questões que geram atividade probatória. Sabe aquele despacho que diz assim, que as partes têm que delimitar aquilo que eles querem provar? Então, você vai provar como? Ouvir testemunhas, fazer perícia, ou qualquer outro tipo de prova. É exatamente o que o juiz manda fazer, delimitar. O que é que você quer provar? Logicamente, você não precisa provar aquelas questões que não há mais conflito. Aquilo que não tem mais conflito, você precisa provar, que já está provado. Mas aquelas que são conflituosas é que você vai dizer ao juiz que é isso. E ele vai exatamente examinar essas questões e retirar aquilo que vai o quê? Procrastinar o processo. Outra coisa, ele vai fiscalizar a ordem e o decoro, pessoal. Você não pode atacar a pessoa, não só do advogado, mas da parte, especialmente no direito civil. Logicamente, aquela palavra que fora dita, você aspeia e foi a outra parte que disse, você utiliza um palavrão ou algo que denigre a imagem da outra, você vai fazer entre aspas para dizer, não você dizer, né, como um deleite. Então, o juiz, ele tem essa visão do processo, como a boa-fé, pessoal. O artigo 5º, ele diz que qualquer pessoa que participe do processo, qualquer sujeito, ele deve se adequar à boa-fé. Tudo que você vai dizer é verdade, usar o processo para expor a verdade, ok? Não camuflar a verdade para isso. Então, sempre diga isso, porque o artigo 77, quando ele vai para participar disso, que diz que os fatos que vão ser expostos em juízo são verdadeiros, é conforme a verdade. O código, ele trata até disso, né? Conforme a verdade, né? Não formular pretensões, né? Ou apresentar defesas que são destituídas de qualquer fundamento, que são à toa, que são bobagens, exatamente para tentar isso, né? Não produzir atos inúteis. Então o juiz vai começar a fiscalizar essa relação dentro do processo, que ele sabe que aquilo não vai dar em nada. E detalhe, né? E você, no artigo 77, tem um inciso 4º que eu sempre presto atenção, já foi utilizado, qual seja, que as decisões que são feitas você cumprir com exatidão, não procrastinar essas decisões. Você criar embaraço, o juiz poderá usar o poder coercitivo do Estado para que aquela decisão seja feita. Então, isso está lá no artigo 77, inciso 4º. Eu sempre digo isso, olha, quando você vai fazendo embaraço, o juiz poderá tomar algumas decisões. E o artigo 80 é muito conhecido já, porque trata da má-fé, né? Então, o litigante de má-fé poderá pagar até com uma
pecúnia, atos que atente contra a verdade, contra o espírito do processo, onde vai se buscar as verdades para isso, né? E o artigo 774, que é muito pouco usado, pessoal, ele tem um atingimento muito grande nisso, né? Que diz assim, ó, considera-se atos atentatório à dignidade da justiça, a conduta omissiva do executado que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução empregando ardis e meios artificiais, dificulta o embaraço de realização da penhora, ou seja, a pessoa que faz isso, ela está praticando a litigância de má-fé. Por quê, pessoal? Porque a decisão, ela tenta ter a sua efetividade. E quando a decisão judicial não tem efetividade, você atenta contra a justiça, não é contra outra parte. Aí o juiz tem esse poder de fiscalizatório e buscar essas decisões, tá certo? Esse é o cuidado que você deve ter. Preste sempre atenção no artigo 77 e no artigo 774 do Código de Processo Civil, que vai ajudar você no seu dia a dia. A outra, que é chamado direito, né, o seu direito material, que seja, a classificação é aquele poder chamado material. Qual é isso, pessoal? Ouvir as partes, fazer provas, admitir aquilo que é nulo, em legal. E como é isso? É chamado instrumentalidade das formas, pessoal. O ato só é nulo quando ele causa prejuízo. O que é que ele está querendo dizer, pessoal? Vamos lá para a gente começar a entender. Ele diz o seguinte, o artigo 277 diz o seguinte, quando a lei prescrever uma forma que aquele ato processual tem que ser feito, certo? Ele é chamado válido, mas o próprio artigo diz, se ele for feito de outra forma e atingir a sua finalidade, ele é considerado válido. Vamos lá, um exemplo para a gente entender. Ora, o mandato judicial que vai a mim, citatório, no lugar de José Jales Figueiredo Júnior, vai Jales Figueira, ok? Aí vai ao meu endereço, eu assino. Diz, olha, o meu nome está errado, então esse mandato citatório, né, ele não tem validade. Aí eu contesto, dizendo, olha, excelência, esse ato aqui, dentro do prazo, né, esse ato aqui não tem validade por isso. Eu não trouxe prejuízo porque eu tomei ciência daquilo. Então, quando um ato judicial, a lei determina que seja dessa forma, mas ele atinge o objetivo e não causa prejuízo, certo? Aí sim ele pode se tornar nulo. Mas se ele não causar prejuízo e foi feito de outra forma, mas assim mesmo atingiu seu objetivo, ele é válido. Olha o que está dizendo o artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarar que os atos que são atingidos ordenará as providências necessárias a fim que sejam repetidos ou ratificados. Então o juiz pode ratificar. O ato foi feito de uma forma diferente e aquilo que não foi. Então preste sempre atenção lá no artigo 282, que ele dá uma direção para quando um ato dentro do processo não é feito daquela forma, aonde ele pode ser considerado nulo ou não pode ser considerado nulo. Não esquecendo que um ato é considerado nulo quando o juiz o diz. Não esqueça desse pequeno detalhe, ok? Então, sempre presta isso que o artigo 488 diz o seguinte, que o juiz, ele vai resolver uma questão, ele vai olhar o que é que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado dentro do processo. Está lá no artigo 488, ele diz assim, eu vou ler o artigo. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitará eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. O que ele está dizendo? Ora, eu venci a questão, mas tem atos que eu avisei que eram nulos, mas a questão foi a meu favor. Então o juiz nem observará isso, porque o ato, a decisão do juiz foi a meu favor. Então o juiz sempre vai sopesar, ele tem esse poder, ele sopesa aqueles atos que foram praticados contrário à legislação, se não trouxe prejuízo à parte que, né, a uma parte, houve todos os atos dentro daquela razoabilidade, ele pode convalidar esses atos. Isso o juiz tem esse poder. Outra coisa, pessoal, é o chamado poder instrumentórios. Desculpa, instrumentórios. O que é isso, pessoal? Ele tem o objetivo, né? Ele tem por objetivo obter a prova. Ele usa os instrumentos para chegar à sua livre convicção, ok? Ele diz, ele cabe ao juiz o requerimento da parte, lá no artigo 370,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ou seja, se o juiz observar que há necessidade de uma perícia, assim ele pode requerer. Se ele há necessidade de ouvir testemunhas ou requerer testemunhas, assim ele pode fazer, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. O juiz tem isso. Então também ele vai indeferir, né? Ele indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tem gente, né, como vai ouvir testemunha, eu nunca mais esqueci, tem o nosso juiz aqui de Fortaleza, a gente vai atingir, que é da nossa terceira vara cível, onde às vezes em questões meramente de direito, a pessoa insistia em ouvir testemunhas, e ele chamava as testemunhas na hora e disse, olha, vocês sabem alguma coisa sobre o contrato? O que é que versa o contrato? As testemunhas não sabiam de nada. Então, é meramente protelatório, e ele indeferia essas questões. É por isso que as questões meramente de direito, que são somente documentos, não há necessidade de testemunhas, a não ser que haja um fato em que a testemunha vai dizer que a outra parte rasgou, sumiu com alguma prova que era documental. Aí sim, aí há necessidade, ok? O artigo também 421 diz que o juiz pode, de ofício, ordenar a exibição parcial de livros, documentos, extrair-se dele ao que interessar o litígio. Ou seja, ele observa que uma terceira pessoa tem documento, também acontece isso. Ele pode requisitar dessa terceira pessoa esses documentos. Também pode acontecer. O juiz, no Código de Processo Civil, agora de 2015, ele alargou a sua busca de convicção de provas. Ele pode buscar, ele não está estático. É como eu disse, ele não é a boca da lei. Ele pode participar ativamente do processo, logicamente limitado, a sua limitação, né? E é tanto que o artigo 461, presta atenção nesse artigo, no artigo 461, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, fazer aquilo que eu já mencionei, inquisição de testemunhas referidas na declaração à parte de outras testemunhas, a careação de duas ou mais testemunhas, ou seja, ele tem um certo poder para ter a sua livre convicção, ok? Como também no artigo 480, ele também poderá requerer uma segunda perícia, né, para que aquelas dúvidas possam serem retiradas, tá certo? O outro poder dele é chamado executivos, pessoal. Executivos são exemplos de poderes instrumentais do juiz para determinar algumas medidas necessárias previstas no artigo 139.4, que é determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. E o que também está no 536, ele reconheça a obrigação de fazer ou não fazer, ele pode tomar algumas medidas necessárias para a efetivação daquela necessidade. Também dê uma olhada no artigo 538, que ele fala disso, tá certo? É muito interessante, pessoal, que o que o juiz tenta buscar é que a coisa aconteça, que a decisão que ele tomou, seja ela provisória ou não, aconteça. Assim não teria validade o Poder Judiciário. Então, aí o juiz pode usar todas as medidas coercitivas para que a sua decisão possa ser validada. E por último, pessoal, é chamado poderes finais, que é o poder chamado decisório do juiz, e as medidas chamadas executórias satisfativas. Nós sabemos que o juiz vai decidir. Ele vai decidir. Então ele a decidir, pessoal, e como nós já dissemos, ele se utiliza de várias medidas para isso, aquilo que ele tem dentro de si como pessoa, aquilo que ele leu, aquilo que ele vê, aquilo que ele observa, aquilo que ele olha e as suas convicções, não só pessoais. Sabemos que o juiz ser imparcial diante das partes é uma coisa quase impossível. Como eu dissera, o juiz ele é humano. Ele nasceu dentro da sociedade, ele vê as coisas, ele lê as coisas, ele sente as coisas, mas ele tenta, diante das suas medidas, ser o mais imparcial possível, dando na medida a cada um. É por isso que o contraditório ele é essencial num processo, ok? E as chamadas executórias satisfatórias. O que é isso, pessoal? Que ele vai satisfazer aquela necessidade. Lieberman diz que a unidade do processo leva a que as medidas sejam tomadas para satisfazer aquele a quem tem direito. Tá certo, pessoal?
Logicamente que é um tema muito vasto, muito decidido, para que numa aula de 20 minutos aproximadamente, nós tomamos todas as decisões. Mesmo assim, pessoal, dê uma observada naqueles artigos que nós dissemos. Não fique atento somente ao 139 até o 143. Dê uma passeada no processo, que o juiz tem uma efetividade no nosso processo essencial, e ajude-o a construir uma decisão mais justa. E eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus nos abençoe nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo como sociedade. Abraço a todos.